as pessoas que estão próximas aí de atingir o tempo mínimo de contribuição, ou seja, 30 anos se for mulher ou 35 se for o homem, o importante é eles observarem também quantos anos de idade é que eles têm. Porque o que é essa fórmula 95-85? O que tem que se ficar atento? O tempo de contribuição exigido é o mínimo de 35 para o homem e o mínimo de 30 para a mulher. Então, aonde nós teremos aí, em princípio, uma variação é na idade. Então, o exemplo clássico que está se utilizando é, se um homem tiver 60 anos hoje e 35 de contribuição, ele poderá se aposentar nesta forma, que é a 95 para o homem e 85 para a mulher, e desta forma ele não teria a incidência do fator previdenciário. Mas um outro exemplo que nós poderíamos tomar é, ele pode ter 37 anos de contribuição e 58 anos de idade. Perceba que 37 mais 58, nós também chegaríamos em 95. E desta forma, não incidiria na aposentadoria dele o fator previdenciário. O que nós temos que ressaltar é que o fator previdenciário ele não foi extinto. O que criou-se com essa fórmula 95-85 é uma nova opção da pessoa postergar eventualmente a sua aposentadoria, se ela ainda, seja homem ou mulher, não chegou a esse denominador, né, a esta fórmula utilizada no primeiro momento de 95-85, e aí, eventualmente, ele pode se aposentar, se quiser, fora da fórmula, só que aí incidirá o fator previdenciário. E incidindo o fator previdenciário, o resultado final disso é aquilo que todos nós já sabemos, que é uma redução de 35% a 40% no valor da sua aposentadoria. Então, se a pessoa quiser se aposentar com a idade mínima, ela pode, mas vai perder essa porcentagem que você falou, de 30% a 40%. É que, na verdade, não existe idade mínima para se aposentar hoje. Nós temos a modalidade de aposentadoria por idade, que aí o próprio nome já diz que o requisito principal é a idade. 65 anos o homem, 60 a mulher e 15 anos no mínimo de contribuição. Isso é uma modalidade de aposentadoria. A outra é a que nós estamos conversando aqui, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. O próprio nome já diz também qual é o requisito principal aqui. Tempo de contribuição. 35 para o homem, 30 para a mulher, no mínimo. Somando-se a idade, entra este novo elemento, que é a questão do 95-85. Se nós somarmos, então, tempo de contribuição e a idade da pessoa, e ela atingir a pontuação correspondente, ela não terá a incidência do fator previdenciário. Ah, mas eu atingi o tempo de contribuição mínimo, seja um homem, 35 anos, e somando, eu não atinjo a pontuação de 95, ou se for lá em 2020, os outros pontos exigidos de acordo com a lei. Ele poderá se aposentar? Sim, porque ele já tem o tempo de contribuição mínimo exigido. No entanto, incidirá o fator previdenciário. Este é o detalhe que tem que se ficar atento aí para não ter maior prejuízo ainda na sua aposentadoria. E foi vetado o artigo que autorizava a desaposentadoria ou desaposentação. Queria que o senhor explicasse exatamente o que é isso. Bom, perfeito. Como nós já esperávamos, né, a gente em vários debates, congressos e aulas aí por esse Brasil afora, nós já tínhamos em mente que a questão da desaposentação, infelizmente, ela seria vetada, sob o argumento que foi colocado até aí na reportagem de que uma eventual aprovação da desaposentação traria um grande prejuízo aí para os cofres da Previdência. O que a gente tem que deixar bem claro também registrado que é mentira, ok? Isso não é verdade, não corresponde com os fatos reais, porque já é sabido, inclusive através de estudos pela própria Anfip, que a Previdência Social ela é superavitária e não deficitária. Mas a desaposentação, de todo modo, ela atinge a quem? Ela atinge aquelas pessoas que se aposentaram e continuam trabalhando. E aí, qual que é o detalhe da nossa legislação previdenciária? A pessoa está aposentada, então ela está recebendo a aposentadoria dela. Ela continuou trabalhando, ela é obrigada a continuar contribuindo para a Previdência. Ela não tem a opção de não contribuir. Ela é obrigada a contribuir porque ela continuou trabalhando. Só que ela continua contribuindo e não tem nenhum benefício em troca. Então, essas contribuições acabam sendo vertidas para o sistema como um todo e não tem nenhuma contrapartida ao segurado. E aí surgiu a desaposentação, que seria, em tese, eu pedir uma nova aposentadoria, né? Eu abriria a mão daquela antiga, peço uma nova que será mais vantajosa. Por quê? Porque será levada em consideração
as antigas e as novas contribuições que eu verti depois de aposentado. E isso, infelizmente, o governo não autorizou e a matéria continuará sendo discutida aí no Poder Judiciário, que a maioria dos tribunais vem recepcionando a ideia, vem julgando de maneira favorável, só que também é importante nós nos atentarmos que o assunto está com repercussão geral no STF e é o STF que dará a última palavra sobre a desaposentação.